Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Vida em Equilíbrio. Esse podcast que é feito para você com muito carinho para trazer assuntos sobre saúde de uma forma integral. A gente fala aqui sobre saúde mental, saúde emocional, saúde do corpo, mas também de diversos pilares que ajudam, sim, contribuem na nossa vida para o nosso crescimento, nossa transformação, porque esse podcast é com o objetivo de ativar vidas e trazer, sim, mais qualidade de vida, saúde e bem-estar para você que está aí do outro lado e está acompanhando a gente. E eu quero agradecer a todos que sempre estão vendo aqui o podcast, que estão deixando o seu like, é muito bom. E se você ainda não viu os outros episódios, por favor, vai lá conferir, porque estão muitos podcasts incríveis com informações de valor para a nossa vida. E, gente, hoje o meu bate-papo é sobre um assunto bem interessante que acomete muitas mulheres de forma silenciosa. Pois é, hormônios e emoção. Já pensou? Essa mistura realmente faz com que nós, mulheres, passamos assim por vários momentos de emoção abalada, coisas que às vezes a gente nem entende o porquê a gente está passando. Seja falta de humor, tristeza, crise, muitas coisas acontecem quando os nossos hormônios estão ali mexidos. E esse assunto é muito interessante, porque com certeza muitas mulheres passam por isso e de forma silenciosa. E aqui eu trouxe hoje uma médica especialista nisso para falar sobre esse assunto, doutora Adélia Gomes. Prazer estar aqui. Prazer, André. Que é médica. Olá, pessoal. Doutora Adélia é médica pós-graduada em psiquiatria e tem um foco, gente, em trabalhar exatamente sobre emoções e hormônio com mulheres. Bem-vinda. Obrigada, André. É um prazer, realmente uma honra estar aqui com você. Você já viu que eu já te segui, inclusive, né? Já acompanhava essa transformação que você causa nessas mulheres, nessa vida realmente que é tão agitada que a gente precisa, como mãe, buscar, inclusive, um equilíbrio, né? Pois é. Então, vamos lá. Vamos lá. E você, né? Sabe que as mulheres têm muitos papéis, né? A gente tem essa vida correria hoje, essa vida moderna, Sim. né? E aí a gente fica tanto na correria, tentando equilibrar o prato da autoestima, o prato do autocuidado, família, casa. E às vezes a gente cuida de tantas coisas, mas esquece de olhar para um detalhe muito importante, que são as nossas emoções, Com certeza. os nossos hormônios, né? Porque, sim, os hormônios, ele tem grande influência na nossa vida, né, doutora? Demais. Eu nem te conto. Imagino. E como é que esses hormônios, por exemplo, ele acaba influenciando a nossa mente, as nossas emoções no nosso dia a dia? E como, de fato, a gente pode identificá-los? Pronto, vamos começar Eu gosto de começar com uma frase que a gente falou de equilíbrio e tudo mais, de mulher, de equilibrar o prato ali da emoção, da família, do casamento. Eu gosto de dizer que existe na vida um equilíbrio desequilibrado. Porque não tem como deixar tudo 50-50. A gente aumenta 70, às vezes em um, 80 em outro, depois vai em 30, para poder dar conta de tudo, né? E como a gente já iniciou o tema do podcast hoje falando, as emoções são totalmente influenciadas pelos hormônios. Principalmente na mulher. Porque eu sempre falo para o meu marido, nossa, eu nesse momento gostaria de ser homem, porque eu tenho certeza que a testosterona tá mantendo você aí, ó, alerta, né, ativo, e a gente tá naquela fase cansaço, fica mais triste, quando vê apenas a parte do ciclo menstrual, né? Então, sim, os hormônios, eles influenciam. Desde a menarca, que é aquele episódio onde a mulher, ela menstrua pela primeira vez, até a menopausa, que é quando a mulher para de menstruar. E aí, são grandes pontos da vida em que ela vai ter ou diminuição ou aumento desses hormônios. E eles são cíclicos ao longo do dia, inclusive. Então, a gente tem liberação hormonal ao longo do dia. E quando a gente está falando de hormônio, a gente está falando dos hormônios sexuais aqui, tá? Para bom entendedor. Que é a progesterona, o estradiol, que influenciam bastante essa questão do humor. Já que o estrogênio, por exemplo, tem aí receptor no nosso cérebro como um todo, né? Influencia bastante alguns neurotransmissores que vão estar ali mais influenciando a questão do humor, da estabilidade, né, da tranquilidade, capacidade de enfrentar situações, de estar mais estável e não tão irritada. Então é por isso que, por exemplo, a TPM acontece. É verdade. E é incrível como tudo isso mexe com a autoestima da mulher, né? Muito. Porque quando ela se vê nesse estado, é como se a mente não funcionasse, né? Ela está num estado de alerta, porque ela começa a não entender nem ela mesma que emoções ela está sentindo, porque não dá para definir, né? Eu estou mal
mal-humorada, eu estou assim, né? Quando você vê, você já está reagindo, está reativa, ou está muito triste, ou está muito acolhida, né? Então, são muitos ciclos, realmente, que acontecem no período, né? Hoje, existe, assim, uma diferença de hormônio que seja mais impactante na vida da mulher. Claro que nós sabemos que tem a questão da gravidez, temos questão também da menopausa, mas onde vai assim, a mulher sofre mais, vamos dizer assim, nessa passagem, né, de mudança de hormônio, de baixa de hormônio? Vamos lá. Eu acredito que existem grandes fases de questões hormonais na mulher. Nem todas irão passar por isso. Por exemplo, a menarca, né? A gente tem aquele primeiro episódio da menstruação. Tem mulheres que vão engravidar, então a gente tem a gravidez como um grande momento de questões hormonais da mulher. O pós-parto, e não vão ser todas que vão passar pela gravidez nem pelo pós-parto, e a parte do climatério e menopausa, que a maioria passa, mas existe a possibilidade, por exemplo, com a terapia de reposição hormonal, hoje em dia, de você driblar alguns desses efeitos da perda do hormônio. Então, são três princípios. Não, três, nós vamos dividir em 4, na verdade, porque o pós-parto é algo à parte, né? Uhum. Então, menstruação, né? Começou a menstruar, os ciclos menstruais, a gravidez, o pós-parto e a menopausa. Então, cada um deles, hormônios diferentes influenciam, e também a gente tem ali momentos diferentes da vida da mulher. Na menstruação, por exemplo, né, de sintomas menstruais, a maioria das mulheres, elas sentem. Então, de cerca de 70% a 80% das mulheres, elas vão apresentar sintomas referentes a inchaço nos seios, sensação de como se tivesse mais inchada o corpo, como se tivesse ganho um certo peso, uma irritabilidade leve, pode sentir cólica, né? Então, assim, tem alterações no período que antecedem a menstruação, né? Que a gente chama aquela fase pré-menstrual, a famosa TPM. Então, isso é muita gente. Se pegar 70%, 80% das mulheres que têm esses sintomas, é muito. É muitas mulheres, com certeza. Existem mulheres que não têm tanto. Exato, né? Mas não existem, tem claro, às vezes até tem, mas um grau menor, né, do que outro. Exato, né? que influencia menos, né, na qualidade de vida e tudo mais. Isso tem muita influência também. Por que questão? Uma questão genética, uma questão também de comportamento de vida, estilo de vida, é isso, doutora? Dentro dessa porcentagem de mulheres, de 3% a 8%. Aí já é um número menor, mas a gente pensa em população mundial, claro, né? Já é muita gente, é muita mulher, e cada mulher vivendo aquilo dali, eu sempre digo, é uma pessoa que está sofrendo, que está sentindo alguma coisa. E ela precisa, às vezes, falar isso para alguém, não consegue. E aí, de 3% a 8% dessas mulheres, elas têm sintomas mais severos mesmo. Não conseguem levantar da cama, podem ter quadros aí mais ginecológicos de dismenorreia, mas da parte mental, elas podem apresentar irritabilidade importante. Então, briga com todo mundo da família naquele período. É como se tivesse do trabalho, é como se estivesse literalmente ali tendo um quadro ansioso, um transtorno de ansiedade, ou até mesmo parecer um episódio depressivo. E é aí que eu encaixo, às vezes, né? Eu preciso, claro, ter os critérios, que a gente vai comentar isso mais à frente, para encaixar ela, por exemplo, em um possível diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual. Que qualquer pessoa que tenha hormônio, ou seja, que tenha ovário, vai ter. Então, inclusive, quem for transgênero também vai apresentar essa mudança, né? Pode apresentar essa mudança no ciclo menstrual. Se tiver ovário, pode apresentar o transtorno disfórico pré-menstrual. Isso é bem interessante, porque, claro, é bom também os homens que estão em casa assistindo a gente, porque como é delicado para a mulher passar isso, e não é uma questão que a gente tem controle, né? Então, essa questão de humor, do que os hormônios acabam afetando a gente, essa questão das emoções que ficam mais afloradas, mais sensibilidade, que tem mulheres que ficam muito sensíveis. Então, é legal que o parceiro, né, compreenda, né, esse momento, né, de ciclo, que passa, né? Tem um período, ele não é, né, 100% o tempo inteiro. Graças a Deus, né? Eles devem agradecer. Mas que é muito importante, claro, que tem uma companheira, ter um pouco mais de paciência, entender que é um ciclo, né? Que é realmente feminino, que é normal acontecer. E a gente pedir esses parceiros, essa compreensão, né? Aí é que tá. E apoio também, né? Você falou muito bem, a questão perguntou, na verdade, em relação aos riscos, né? Potenciais riscos que pode ter. Para o transtorno disfórico menstrual, eu não digo que é normal. Sim. É um transtorno. Tudo que a gente chama de transtorno, ele tem uma causa, prejuízo né? funcional grave, a paciente não consegue realizar suas atividades diárias, ela tem dificuldade no trabalho, tem uma perda de concentração, então ela não estuda. Quando chega nesse ponto, eu preciso de ajuda. Sabe? É diferente dos sintomas que realmente a maioria das mulheres vão ter e que precisa dessa sensibilidade, desse olhar empático, que a gente sabe que é difícil. Porque eles não passam, na maioria das vezes, por
mudança, né, por essa oscilação hormonal. Mas o transtorno disfórico pré-menstrual é uma condição psiquiátrica ginecológica, precisa ser tratada, sabe? E dentro disso tem fatores de risco importantes, inclusive um deles é a obesidade. Ah, sim, então, assim, isso eu falo porque, infelizmente, é o que a gente vive hoje em dia, é uma pandemia de obesidade. Ela ocorreria por quê? Não aceitação do próprio corpo, desse sistema? Na verdade, a obesidade como um fator predisponente a. Entendeu? Entendi. Então, é um fator de risco para desenvolver, por exemplo, um transtorno disfórico pré-menstrual. Não, porque eu pensei que também estivesse em relação à própria necessidade do corpo de buscar alimento, né? Porque às vezes tem isso, né? A gente supre algo do emocional que está dentro da gente. Então, como ela está no estado de tristeza, eu acho que tem uma tendência de buscar açúcar e buscar comida para poder suprir, né? Esse momento de tristeza, melancolia. E se a gente está falando de adolescente, por exemplo, é um público importante. Que pode ter também, né? Que pode apresentar o transtorno. Eu tô falando de uma menina que ali ela tá sendo vista o tempo inteiro como eu preciso estar desse jeito, eu preciso ser igual a fulana. Vem a questão da comparação das redes sociais, nunca atingir, né, um certo nível de satisfação com sua autoimagem. E vem distorção corporal, sim. Pode vir compulsão alimentar, seguida de episódios até de bulimia, né? Então, a gente precisa ficar atenta. As mães precisam ficar atentas. Porque vocês sentem também essas alterações hormonais. Então, ficar atenta às filhas, adolescentes, que elas também podem sentir. E isso trazer uma compulsão alimentar, que leva a obesidade, que leva a maior risco. Hoje você atende também adolescentes? Atendo adolescentes. Acima de 13 anos eu atendo adolescentes. É um momento muito assim, legal. Que é interessante as mães ficarem atentas, né? Para poder ver que a filha está passando por um processo desse que emocionalmente, mentalmente, ela não está muito bem. Aceitando o seu corpo e essa fase, assim, está sendo difícil para ela. Sim, tem algumas coisas que a gente consegue perceber. Porque a adolescente gosta de camuflar, né? Exatamente. É muito difícil. Eles começam a ficar um pouco mais arredios, né? Mas isso. Que é o esperado. Isso. Quando é que isso não tá tão... Falam menos da vida deles, né? Para os pais. Isso. Então, quando é que tá mais patológico? Passa muito tempo no banheiro tentando se arrumar. Reclama de todas as roupas. Aí é uma coisa assim... Começa a falar do corpo Começa também, a falar né? do corpo. Esconde bastante o corpo. Sim. Só quer usar calça comprida, larga. Pode ser o estilo da pessoa, não tô falando do estilo, mas eu tô falando uma adolescente que não tinha esse comportamento. Sim. Começou a colocar um casaco, quer se esconder. Quer se esconder. Ou então não quer comer nos horários, não quer se alimentar. Você vê passando... Essa questão de passar bastante tempo no banheiro é importante, principalmente para as mulheres, porque elas podem, as meninas adolescentes, estar tentando ali, né, um método de expurgo, que é o vômito, né? Exatamente, então a gente precisa ficar atento. Conversar. Eu acho que uma conversa aberta, um diálogo que foi sendo trabalhado, né? Não digo que deve ser fácil, não é fácil, eu imagino. Mas é um diálogo que tem que ser trabalhado, e se não, a gente não consegue ter com o filho, né? Aquele diálogo é procurar realmente um especialista. Pode procurar tanto um médico, já de primeira, como aconteceu em algumas pacientes minhas, adolescentes, ou você pode procurar o psicólogo. Com certeza. É muito importante nesse momento, nessas fases, né? Tanto da mulher, adolescente, quanto, né, a menina, adolescente, a mulher, que tenha a questão da ginecologista, mas também que tenha da terapia junto, né? Para ajudar nesses dois lados. Porque essa questão dos adolescentes, as mães hoje, exatamente por estarem sempre fora, né, trabalhando, às vezes não vê, né, que a filha está passando por esse processo. Então, é bem interessante. Às vezes a mãe está passando por um processo. Essas crianças, nós mulheres, já passamos por muita comparação, essa coisa de ser perfeita, de ter o corpo perfeito e ficar buscando essa coisa, né, por causa das redes sociais. A gente quer sempre se comparar com outro. Imagina uma garota que ainda não tem essa parte emocional realmente, né, bem firme, difícil. Bem firmada em si mesma, assim, de autoconhecimento, de certeza, né? Adulto, então, a gente às vezes não tem, né? Não, com certeza. Todos nós passamos. Todos precisam de terapia. Imagina um adolescente, né? Mas é um alerta interessante pra gente trazer aqui. O que você disse sobre terapia é fundamental. Eu vou abrir um parênteses, porque quando a gente pensa no médico, a gente pensa em medicalização, né? Isso. Remédio. Mas às vezes a gente tá ali pra indicar também a psicoterapia. Então fala, olha, isso aqui pode vir a ser um transtorno lá na frente que vai prejudicar sua filha, então vai prejudicar você. Então vamos procurar aqui logo uma ajuda. E a psicoterapia, na maioria das vezes, ela é o tratamento. A psicoterapia, na maioria das vezes, é o que vai fazer com que você saia realmente de onde você está, lá no fundo do poço, e vá trabalhando também a autoimagem,
amor próprio, né? Porque o que a gente está falando aqui é se amar. Porque se eu tô falando de autoimagem, porque, não, autoimagem é eu malhar, eu fazer isso aqui pra ficar igual a fulana, isso não é amor próprio. Eu quero o meu melhor, eu quero o melhor do meu corpo, eu quero o melhor da minha mente. Não, é muito importante a pessoa se ver, né, se aceitar e daí começar a trabalhar. A questão do autoconhecimento que eu trabalho muito com as pessoas é isso. Quando ela se olha, de fato, ela vê os seus pontos. Claro que vão ter pontos que a gente vai amar e pontos que a gente não vai amar e tá tudo bem. Mas basta a gente não ser radical. A gente entender se hoje eu não estou boa aqui nesse assunto ou nesse, sei lá, no meu corpo, o que eu posso fazer, né, para melhorar isso e buscar essa melhora de uma forma equilibrada, né, de uma forma realmente que nos ajude sem essa loucura de muita cobrança, né? E até que ponto isso não é disfuncional? Também, exatamente, tem que ter essa medida, né? Como a gente está aqui falando, é tudo de forma mais equilibrada. Exatamente, né? Perfeito, isso aí. E assim, sobre a gestação, né? Que é um período muito importante para as mulheres também, e é onde também eu acho que mais mexe com esse fator emocional, principalmente, acredito que vai acontecer para você, a busca do seu consultório, a mulher da primeira gestação, né? Okay. Eu acho que deve ser mais difícil, ou não? Olha, eu só tive um até agora, eu já achei complicado. Maternar é um processo que você morre todos os dias, eu acho. Você aprende a ser uma nova mulher todos os dias e você ganha fôlego de vida todos os dias. Antes de eu ter meu filho, eu era uma mulher. Exatamente. E depois que eu descobri que ele estava no meu ventre, eu me tornei outra mulher. Isso de várias formas, de formas também que foram complicadas, que foram difíceis para mim. Em relação, por exemplo, à depressão, existe depressão no período perinatal. Então, a gente pode ter depressão logo no início da gestação, no terceiro trimestre, no meio da gestação. Pode ter a depressão pós-parto, que a gente chama de DPP, né? Que é mais conhecida, mais viralizada. Eu até sabia que tinha mais essa do que Mas episódio depressivo a gente pode ter durante todo esse período perinatal. Inclusive, algo que eu fiz foi fazer a psicoterapia voltada para o período perinatal. Foi uma psicoterapia perinatal, basicamente, que chama mesmo. Onde a gente avalia, né, um pré-natal psicológico. Eu avaliava um pré-natal psicológico. Quando eu vivi aquilo, eu achei fundamental também trazer essa visão, esse olhar para as minhas pacientes. Porque eu não tive depressão pós-parto. Né? Mas eu gosto de comentar sobre isso porque é através das nossas mudanças, né, das nossas fraquezas que a gente se torna forte. Eu tive depressão no início da gestação. De um episódio que eu já estava tendo antes, tinha melhorado, e aí eu recorri. Porque o início da gestação tem muita alteração hormonal, né? Com certeza. E também é um momento de virada de chave da vida da mulher, né? Ela está saindo de ser um ser único e tendo agora um outro ser dentro dela que ela se torna responsável. Totalmente de você. Então, eu sei o que é isso, porque eu também sou mãe, né? E a primeira vez que eu sempre fui muito independente, muito, né, livre, viajava trabalhando, né? Que eu trabalhava com moda na época. Então, assim, eu não cheguei a ficar assim, mas eu realmente foi um impacto muito grande na minha vida. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viajar? No início. Né? Como eu viajava, era supervisora de franquias de moda. Eu tinha 15 lojas que eu cuidava. Vivia viajando no Nordeste. Então, imagina, grávida, viajei muito, mas eu tinha aquela sensação de preocupação futura, de como é que eu vou fazer para dar conta, como é que o meu filho vai ficar. Né? Então, assim, é muito difícil. Porque entra a autorresponsabilidade e as tensões vêm. Agora, assim, e aproveitando isso, como você falou dessa depressão inicial que pode ocorrer, tudo isso é importante ver desde o início, né, doutora? Porque a criança sente tudo. Todo medo, né, que a mãe está ali sentindo, aquela insegurança, depender do que ela esteja passando no momento, ela passa energeticamente para o bebê, né? Assim, inclusive, a gente sabe que os níveis de cortisol alterados vão trazer prejuízo também para o bebê, né? Não é natural você estar com níveis de cortisol elevado por conta do estresse. E fora que, psicologicamente, se a mãe não tá bem, o bebê não tá. Então, eu vejo sempre quando o bebê nasce, como é que tá o bebê, como é que tá o bebê, mas como é que tá a mãe? Como é que tá a mãe? Como é que foi essa gestação dela? E a gente tá falando, assim, aqui de gestações mais funcionais, talvez, em que você tem um parceiro do lado, que você tem uma rede de apoio. Quando você tira o parceiro, quando você tira a rede de apoio, quando você tira o acesso a questões financeiras, né, disponibilidade de tratamento, de médico. Mas eu não tenho dinheiro para fazer psicoterapia. Aí eu vou lá no centro de atenção social
a psicossocial e não consigo marcar minha consulta. Eu tô grávida, eu tô gestante, tô passando por isso, atendi paciente assim. Entendo. Então, é uma coisa que traz um medo muito grande à mulher. E fora que a gente pode ter não só a depressão nesse período gestacional, mas ansiedade gestacional, psicoses. Então, é muito sensível. É um momento, como você falou, que precisa ser visto antes. Eu recomendo a todas as minhas pacientes, desde a adolescente, né, que tá no período fértil e tudo mais, que tá na idade fértil, até a que ainda não menopausou. Você tem desejo de gestar? Marque uma consulta psiquiátrica antes. Com certeza, é importantíssimo esse acompanhamento. Eu não tenho nenhum transtorno, tô aqui rígida. Você vai marcar sim. Mas se você já faz o acompanhamento, já tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, já teve um episódio depressivo, você não vai acompanhar antes, a chance disso recorrer na gestação é alta. E a questão genética pode ocorrer também. Bastante. Ela já tem um quadro na família. Bastante. A tendência é maior, né? Praticamente todos os transtornos mentais, né? Vou dizer todos, que nem todos. Mas a maioria deles tem uma base genética importante, né? Claro. E a depressão não é só tem. isso que a epigenética já mostra, Muda. que, de fato, né, vai ser muito do seu ambiente, do seu estilo de vida. Mas, por exemplo, a bipolaridade tem um nível muito alto, o transtorno afetivo bipolar, Sim. que também pode iniciar durante a gestação. Mesmo? E tem muita relação com a genética. Então, se um indivíduo da família, né, principalmente pai, mãe, primeiro grau, apresenta também o transtorno, tem uma chance importante de a gente apresentar a psicose, né? Ou puerperal, que é pós-parto, ou até mesmo psicose na gestação. Então, precisa ficar atento. Então, se essa mulher, ela tá gestante, ela começa a alucinar, delirar, tem uma mudança de comportamento abrupto, um comportamento meio bizarro, o pensamento fica desorganizado, essa mulher fica acelerada, não dorme à noite. Isso tudo tem que ser como se a gente chamasse de bandeira vermelha, um red flag. Mas como ela pode pedir ajuda? Quem seria o primeiro lugar que ela deveria procurar, por exemplo? Pronto. Seria a própria ginecologista ou não? E logo direto no... Eu acredito que qualquer profissional da qualquer médico que ela tenha ali contato... Para poder abrir essa situação. Para poder encaminhar, por exemplo, para um colega que trabalha com saúde mental, que trabalha com psiquiatria, ou a ginecologista... Claro. Também, se for um quadro mais leve, elas tratam também, a ginecologista. Todo médico pode tratar a depressão. Ela pode amenizar, né? Isso, quando ela busca antes, ela consegue ainda diminuir todo esse grau, né? Consegue, porque o que a gente faz? Se necessário, introduzir a medicação, porque nem sempre é necessário, é importante falar isso, porque existem graus, né? Então, a gente pode ter uma depressão leve, sim, em que eu posso tentar apenas a psicoterapia com essa paciente, mudança de estilo de vida. Até porque ela grávida, ela também vai ter restrições até para medicamento, né? Então, não são todos que ela vai poder tomar. Exatamente. Então, se é eu tenho delicado. Um transtorno de ansiedade generalizada que eu tô tratando há um tempo com a venlafaxina, digamos assim, uma medicação aqui que eu falei, né? Uma droga. E aí, eu tô agora na gestação e eu continuo com a medicação. Será que eu posso estar usando? Por isso que eu sempre digo, tem o desejo de gestar, marque antes, né? Ou descobriu que está gestante, marque logo a consulta. Porque você precisa ver, avaliar. Nem todas as medicações podem. E o próprio profissional de ginecologia, né? Que está atendendo essa mulher, esse obstetra, está, de repente, orientando também. Agora, em relação ao pós-parto, né? Que exatamente o que eu sabia mais, que existiam casos, inclusive conheço pessoas que tiveram. A gente não acredita, né? Que é possível a mãe ali, uma pessoa tão bacana às vezes, e quando chega na questão do pós-parto, ela tem uma depressão. Então, assim, quais os casos mais comuns, né? Isso é muito comum acontecer. E qual a diferença da depressão pós-parto para o baby blue, que eu também sei que ocorre também no pós-parto, né? Isso, pronto. Quando a gente tem, né, um bebê dentro da barriga da mãe, vamos pensar assim, para manter ele ali, a gente tem uma dose elevada, né, de hormônios ali para poder manter a gestação saudável. Quando eu tenho o bebê, então quando ocorre o parto, seja ele via cesárea ou um parto via vaginal, eu tenho uma queda abrupta desses hormônios. Então, nos primeiros dias, a mulher passa por, eu posso dizer com certeza, assim, porque eu também passei por isso, por uma mudança hormonal brusca, é uma queda brusca da progesterona, tá? E aí, quando eu tenho essa queda brusca desse hormônio, a alteração ali no GABA, principalmente, que é um neurotransmissor relacionado a mais uma tranquilidade cerebral, porque ele é um neurotransmissor inibitório.
Então, eu vou deixar com que o excitatório, que é, por exemplo, o glutamato, esteja agindo mais. E isso causa o quê? Uma irritabilidade, um choro fácil, uma labilidade emocional naquele período importante. Tudo tá ruim, eu não vou cuidar do meu filho, eu não sei o que eu faço. É uma sensação de incapacidade, na verdade. Sensação de incapacidade. Isso. Surge, né? E aí, tristeza. Mas isso aí dura até uns 15 a 20 dias, no máximo 20 dias, umas 2 semaninhas, passa completamente. Isso eu chamei de baby blues. Isso eu não tive um impacto funcional na minha escola, não, que já tô falando, vou falar assim, né, de uma mulher adulta já. Então, assim, no trabalho, na vida social, no cuidado com meu filho, no autocuidado, isso é importante, autohigiene. Pronto, tá tudo mantido ali, passou aquelas 2 semaninhas e voltei ao normal, baby blues eu tive. Não é que não vou menosprezar isso, muito pelo contrário. É algo muito sensível na mulher que passa por essa situação. Inclusive, eu já vi até que a Lorena Improta, ela comentou, acho que em algum podcast, que ela passou por isso. Exatamente. Muitas mulheres passam. É bem comum mesmo. Então, aquilo dali é muito complicado, precisa de um apoio, precisa de uma rede de apoio. Então, é uma tristeza que ela sente um pouco mais? É uma tristeza. Por esse tristeza devido à queda hormonal. Felicidade, né? Isso. Que acabou de ganhar um bebê, ela entra... Paradoxo, né? É um paradoxo. Exatamente, ela fica no estado um pouco mais triste. Exatamente. Passou disso, eu tenho um problema. Passou de 2 semaninhas, né, 15 dias mais ou menos, e eu persisto com um grau mais severo de comprometimento. Eu paro de tomar banho, eu paro de escovar os dentes, eu não quero me arrumar, eu não quero cuidar do bebê. É isso aí, começa a ter a rejeição também do bebê. Nesse primeiro caso, não tem a rejeição pelo bebê. Essa sim, é isso? Pode acontecer uma dificuldade, mas não é a rejeição assim tão grave como é na depressão pós-parto. Sim. Sabe? É mais visível na depressão pós-parto mesmo. E aí a mulher começa a ter dificuldade para viver, para fazer qualquer coisa que para uma pessoa é normal. Super tranquilo levantar aqui da cama, escovar meus dentes, tomar um banho. Para ela é um fardo. Sim. Eu dou uma analogia que é como se ela estivesse segurando uma pedra assim nas costas. Não, é sem energia nenhuma, sem energia, né? Imagino, sem energia. A depressão, ela traz isso. Parece que você tá se arrastando assim no chão. Literalmente, que você não consegue levantar. E ela vai sentindo esses sintomas, né? De tristeza, humor deprimido, a perda de interesse de fazer as coisas que antes ela gostava de fazer. Então, antes... eu não tô falando só, tipo, gostava de fazer isso antes da gestação. Tô falando no modo geral. Gostava de ouvir música. Nem quero. Tira essa música. Não quero ouvir música. Gostava de fazer um skincare. Já começa a não se cuidar. Começa a ter rejeição com o bebê. E com o parceiro também pode ocorrer, né? Pode ocorrer também. Paciência, porque ela não tá bem, né? Ela vai ter problema com todo mundo, com o parceiro, com a mãe que tá ajudando, com a tia, com a avó. Não quer ver ninguém. Não quer amamentar, quer ficar possivelmente, no escuro, né? Quer dormir o dia inteiro. Então vem distúrbio do sono. E você mexe no sono de uma pessoa... Andréa, se você mexe no sono da pessoa, você mexe em tudo. Com certeza. É a primeira etapa do meu tratamento, sempre é o sono. Muitas sempre pessoas, tá? Todos os assuntos que eu trouxe aqui, as pessoas que trataram tanto médicos quanto questão de psicologia, de diversas áreas, trouxe o sono como assunto principal. O sono, ele realmente é a saúde, músculo, né, do corpo. Ele restaura a memória, a fonte, né, guarda a memória a longo prazo, estabelece novamente a nossa energia, né? Para o outro dia que vai vir. Quando a gente tem noite mal dormida. E essa mãe, na verdade, que já quando tem uma ela noite tá amamentando, ela já não tá bem com as noites, né? Porque ela tem um ciclo de meio corrompido normal, né? Então, eu nesse momento, madrugada, tem que amamentar várias vezes, porque o bebê acorda várias vezes, então deve ser realmente, já é muito difícil recém-nascido para uma pessoa que está normal, imagina quando ela tem a depressão. Isso, claro, deve impactar na questão do leite, né? Do fluxo, né? Perfeito. Ela não deve produzir, né? Pode causar, porque o cortisol elevado Isso, pode inibir a formação do leite materno. E aí você gera mais uma frustração para essa mãe que já está num momento tão delicado. E aí o que é pior, porque eu acho que depois disso ela deve uma culpa muito grande, porque eu não tenho sensação pior do que culpa, né? Culpa é depressão. Porque ela não entende naquele momento porque aquilo está acontecendo, né? E deve se culpar muito. Culpa, geralmente, a maioria das pessoas que vêm com sentimento de culpa, a gente vê que tem uma predisposição a desenvolver quadros depressivos. Sim. A gente tem que tratar o sentimento de culpa e trata na psicoterapia. Então, trata com psicólogo também, né? E a gente trata com a psicoterapia em si, com terapias holísticas, integrativas, o que for. Mas você
Tem que tratar. Nesse caso da mãe que pós-parto, que ela tem esse caso de depressão, claro que ela precisa ser medicada, existe outros... Nesse momento ela depressão já está... pós-parto, sim. Apesar dela estar amamentando, tem alguns medicamentos. A gente tem medicações liberadas que não são excretadas no leite. Tem vários estudos, por exemplo, com o cloridrato de sertralina, né? Que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. A serotonina, ele é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar, ao bom humor. Sim, com certeza. E ele é alvo dos tratamentos dos antidepressivos, da maior parte deles, né? Sim. Precisa ser produzido para trazer essa sensação de felicidade, bem-estar. Isso, né? exatamente. Onde as pessoas reagem, né? Tem mais uma... Isso, exatamente. E aí, a maioria das medicações que já são usadas há mais tempo, como no caso... A gente tem vários nomes de medicação. Não sei se a gente nem pode falar aqui os nomes de remédio em si. Não, se você achar que é importante. A gente tem, por exemplo, cloridrato de sertralina, a gente tem o estalopram, que podem ser utilizados, né? Sim, mas sempre, claro, orientar com a orientação médica. Com a orientação médica. Até porque se você iniciar um tratamento e não tiver numa dose adequada para ter uma resposta, você está tomando um remédio para A questão da alimentação também é importante. Muito. Existe essa indicação também, né? Para a parte nutricional também dessa mulher, né? E eu sempre oriento fazer o acompanhamento com a nutricionista. Claro. Em praticamente todos os transtornos psiquiátricos, né? Sou meio entusiasta de ler ali sobre questão de nutrição em psiquiatria. E a gente vê a mudança quando a gente suplementa, por exemplo. Porque ela vai se nutrir de alguma forma, então com certeza tem uma reação porque a maioria melhor, né? Isso que você falou é ótimo, porque eu vou pegar esse ponto para poder falar da vitamina D. A Sim, vitamina D é fundamental e cai claro. muito na mulher pós-parto, né? Ela não tá vendo sol, coitada. Então, assim, cai bastante a vitamina D, o ferro também. Então, episódio de anemia. Inclusive, tive anemia durante a gestação. Muitas mulheres têm anemia durante a gestação. E os níveis de ferritina caindo, a gente também tem uma mulher cansada. Então, às vezes, não é nem depressão, é falta de ferro, falta de vitamina D. Falta de realmente energia, né? Exatamente, falta de energia. E você tem privação de sono, tudo isso. Então, o acompanhamento nutricional, ele é imprescindível. Se você puder fazer, porque a gente sabe que realidades. A gente está falando aqui com todo um público. Mas se puder fazer, faça. Fazer um acompanhamento nutricional. Mas o básico bem feito também funciona, né? Feijão, arroz, uma proteína, evitar gordura, evitar muito carboidrato simples, né? Bolo, farinha, trigo. Claro, proteína é importantíssimo nesse proteína período, é importantíssimo também, claro. Pra você não perder músculo, porque músculo é vida, né? Com certeza. Músculo é longevidade. Agora, existe também a questão da menopausa, que também é a mesma coisa. Trabalha os hormônios, né? Vai ter impacto muito grande também. Vai trabalhar a questão emocional. Ela tem ali um ciclo bem importante. Acho que a mulher também, para se aceitar, estar nesse período também não é muito fácil, né? É um outro período bem interessante que eu gosto. Qual é realmente, assim, as mulheres buscam também, eu acho que deve ser até mais, né? Acredito que vai buscar até mais a questão da psiquiatria nesse momento para ser entendida do que o pós-parto? Ou tem vamos dizer assim, um número maior de procura para quais casos, assim, mais Busca mais. Eu tenho mais menopausa mesmo mais no meu consultório. Né? Mais menopausa. Porque a mãe, ela esquece de si. Isso é um problema, né? Sim. A mãe, ela passa ali a cuidar só do bebê e ela esquece e ela espera um pouco aquela fase Às passar. vezes chega 7 meses, 8 né? meses. Porque a depressão pós-parto pode ser até um ano. Isso que eu te perguntar. Quanto tempo dura? Até um ano. Até um ano? Nossa, complicado. Então, às vezes, demora um tempinho. Acontece também de não ser a primeira mãe, na primeira gestação? Pode ser também depois de outras gestações? Pode, claro. Qualquer uma das gestações. Qualquer uma. Não tem relação com isso, não. E desencadeia, tem algum motivo, assim, um pouco mais definido? É a mesma coisa de questão já genética? Fatores sociais, né? Então, assim, se você tem uma rede de apoio insuficiente, questão genética, você tem sempre tabagismo também, influencia bastante em alterações, questão hormonal na mulher, obesidade, toda a questão tudo que é risco metabólico para essa mãe, ela vai ter ali alguma predisposição maior, inflamação crônica de baixo grau. Então, se a gente traz tudo que eu não tô ali um organismo muito bem tratado, muito bem cuidado, eu vou ter mais predisposição para desenvolver todas as doenças. Eu tô falando de doença clínica também. Hipertensão, diabetes, tudo isso pode ser desenvolvido. Inclusive, depressão, né? Transtornos psiquiátricos. Mas, às vezes, um gatilho importante, perdeu alguém. Sim, é muito... luto materno. Gatilhos, realmente, eles que impactam mais o emocional, né? Perder um bebê já é uma gestação de risco. Gestações de risco.
É um fator importante. Bem complicado, é um fator de risco Porque importante. Gestações de alto risco. as mulheres, realmente, eu no começo da minha gestação, eu tive que ficar um pouco repousando, né? Até diminuir minha quantidade de viagem justamente por isso. Porque eu vi que é um pouco comum a mulher ter um pouco de descolamento no início. Tem algumas mulheres que têm, né? Então, assim, isso deixa a gente muito mexida, realmente. Muito fragilizada, com medo de perder o bebê. Isso. Qualquer coisa você tem medo de fazer. Eu mesmo que treinava, passei a não mais treinar. Tive que ficar de repouso, diminuir carga, horários de trabalho, em pé, né? Muita coisa muda, né, doutora? E acho que depende da rotina também de cada mulher. Mas, assim, hoje em dia a gente sempre estimula a atividade física. Com a liberação da ginecologista, né? Claro. E o tipo de atividade física também, evitar... no geral, se você não pratica, evitar atividades físicas né? que tenham alto impacto. Mas pelo menos 150 minutos por semana, atividade moderada, musculação. Para poder já evitar mesmo, prevenir esse possível risco de pós-parto. E geralmente, quando a mulher começa a depressão durante a gestação, a gente mantém a medicação, na maioria das vezes, até o pós-parto, para poder também diminuir esse risco. Porque se eu tenho uma mulher que está com depressão durante a gestação, eu tenho um risco aumentado da depressão pós-parto. Da depressão pós-parto, claro, né? Mas ela chega menos do que menopausa. Você me perguntou antes. Chega menos do que menopausa. Porque a mulher na menopausa, ela chega achando que tá com depressão. Sem saber que tá na menopausa. Sem saber que tá no climatério, né? Porque não consegue, às vezes, identificar logo de primeira, né? Porque os transtornos mentais referentes, né? E o corpo muda muito, né? O humor é muito mexido, o sono, memória, tudo impacta, né? O sono, principalmente. Então, chega a mulher com insônia, distúrbio do sono, ela não consegue dormir ou acorda diversas vezes à noite. Ela não sabe que é por conta de calorões. São os calorões, né? Que são os fogachos, sintomas vasomotores. Então, acorda durante a noite várias vezes, sem conseguir dormir, às vezes sente, né, o calor em si, ou às vezes não. E aí ela começa, vou procurar um psiquiatra, vou procurar alguém que trabalha com saúde mental, porque eu preciso tratar a insônia. Aí eu falo, e aí, que tá com quantos anos? Tô com 50 anos. Como é que tá? A menstruação não vem há 2 meses. Aí você fica... Já tá tendo oscilação ali, já tá tendo períodos, né, em que ela não tá tendo um ciclo menstrual, não tá menstruando, já pode estar dando indícios que eu tô tendo um aumento do FSH, por exemplo, e aí eu já tô caminhando para uma possível menopausa, né? É legal fazer os exames, né, para fazer todos os, ter a certeza, né, exatamente. Com certeza, e eu sempre trabalho concomitante a ginecologista, né? Sim. Porque tem mulher que pode ter alguma contraindicação absoluta para fazer o terapia de reposição hormonal, mas a gente sempre indica, né? Quando é uma paciente ígida, por exemplo, que eu trato uma paciente ígida que não tem nenhum fator de risco, eu começo também o tratamento, né? Fiz recentemente, participei da Academia da Menopausa. Bacana. Com o Dr. Jorge Valente, que é ginecologista. E aí a gente fez uma boa mentoria mesmo para poder capacitar para esse tratamento. Para ela não demorar, ela não ter aquele tempo de sintoma. Né? Exatamente. Porque ela não vai melhorar com antidepressivo, e até porque entendeu? ela tem como buscar esses recursos, né? Tipo, treinar, fazer algumas coisas que mesmo não tendo disposição, ela pode buscar também para ajudar, né? Sim, porque ela não vai melhorar. Nesse caso das mulheres que estão nesse momento, né, passando pela menopausa, nessa questão emocional, que é abalada, mental, o que você indica, assim, para elas? Quando a primeira coisa, assim, procurar um ginecologista ou alguém que trabalha com psiquiatria para poder investigar o sintoma. Se o seu sintoma é mais questão ginecológica, né, porque pode vir com atrofia vaginal, um ressecamento. Sim, aí tem... você vai buscar primeiramente um ginecologista. Mas aí vem aquela mulher que eu não lembro mais de nada. Eu esqueço de tudo. Isso, a memória branco na mente. Afetada. É um branco na mente, eu não lembro de mais de nada, eu tô triste o tempo todo, eu tô com irritabilidade. Falou perto de mim, eu quero esganar a pessoa. Não, e muitas devem vir também reclamando do relacionamento, reclamando do relacionamento. Que o marido tá reclamando ou ela tá reclamando do marido, Exatamente. Aí você fala assim, tá, e como é que estão essas questões hormonais também? Porque o que é que a maioria das pessoas vão passar, infelizmente? Toma aqui um antidepressivo. Sim. Não vai melhorar. Claro, com certeza. Ela não vai melhorar. Tem que ter uma reposição hormonal, tem que ter um acompanhamento de suplementação. Vou até corrigir. Não é que ela não vai melhorar, ela vai ter benefício. Óbvio, se eu tô passando antidepressivo, ela tá com sintoma depressivo, ela vai ter uma melhora. Mas ele não vai atender. Mas não vai atender a tudo. Com certeza. Porque ali tá uma falta de hormônio, provavelmente, entendeu? E se essa paciente, ela não pode, por exemplo, fazer uma terapia de reposição hormonal, existem outras formas, né, que a gente pode utilizar de
não medicamentos em si, mas de suplementação, de melhorar a qualidade de vida dela, de estimular a atividade física. Eu digo para minhas pacientes acima de 40 anos, eu vou chegar lá e vou dizer para mim também, gente, se acalmem. Mas eu digo o seguinte para elas: musculação para você é terapia, não, é remédio. Não é mais escolha. Não é escolha. Tem que fazer. Infelizmente, não é escolha. E eu tenho em casa, por exemplo, minha mãe, que tá com mais ou menos essa idade, né? Entre os 40 e os 50, e que tá vivendo tudo isso, né? Tá com quase 50. Então, vive essa parte também. Então, a gente entende que é natural, que é fisiológico. A gente vai passar por aquilo dali. Mas, ao mesmo tempo, que tem como a gente melhorar os sintomas. Exatamente. Porque não aceitar, né? A gente tem que ter uma palavra-chave, que é a aceitação desses momentos, desses períodos. Sabe o que acontece? Tem mulher que quer aceitar e quer ficar vivendo daquele jeito. Não aceitar para acomodar, né? É aceitar para entender o seu momento, o seu ciclo, que é importante entender isso, e daí fazer o que você pode fazer para poder não ficar com o estado emocional tão abalado, porque realmente ela vai viver mais o quê? O fator existe, 40, né? 50 anos aí com sintoma, sabe? Com certeza. E o antidepressivo, ele ajuda quando essa paciente ela tem um episódio depressivo, ela tem um transtorno de ansiedade, a gente precisa usar. Eu ia até te perguntar, mas ele também tem que ter um período, vamos dizer assim, não pode ser um período longo, né? Acompanhado. Isso é ótimo que você perguntou. Não, porque senão as pessoas acabam usando isso como recurso, né? De fuga, né? Apenas usando, não é só isso, Isso né, é muito bom que você falou. Eu vou aproveitar para falar isso porque o que é que acontece a maioria das vezes? As pessoas não querem ir no médico que trabalha com saúde mental, ou psiquiatra, enfim, porque vai passar remédio, e remédio vicia, e remédio eu vou tomar para a vida toda. Primeiro, antidepressivo, que é o que a gente trata, transtorno de ansiedade e transtornos depressivos, né, no geral, ou transtorno disfórico premenstrual que a gente comentou aqui, é uma medicação que ela não vicia. Então, no nosso organismo não tem essa questão do vício com a medicação. O que pode acontecer é você toma o remédio, você tá bem estabilizado com o remédio, você não vai querer deixar de tomar a medicação. Mas não causa um mecanismo fisiológico, assim. Eu tô falando de fisiologia, de dependência. Né? Como a dependência química, nem nada. Como a dependência dos remédios pra dormir, não, né? Exato, como os benzodiazepínicos. Isso. Não causa isso. E eu sempre digo, tem tratamento e tem início, meio e fim. Isso, que é importante. Início, meio e fim. É quando o fim? Eu não sei. Mas, doutora, eu não sei. Depende não sei do quadro que essa pessoa apresenta pra você, é isso? Exatamente. Qual o risco de eu tirar esse remédio e essa mulher recorrer? Porque a chance de recorrer, por exemplo, se eu tô falando de quadro de depressão, em 5 anos é quase 50%. Em 2 anos é 50%, se eu não me engano. Então, assim, é muito alto. Eu vou tirar logo essa medicação para essa mulher remitir dos sintomas, né? E muitas vezes uma medicação que eu sempre busco, colocar uma medicação que não tenha tanto efeito colateral, ou sejam efeitos colaterais suportáveis, né? Porque existe gente que não vai suportar X efeito, existe outra pessoa que para ela não vai ser nada demais. Então, assim, tudo isso avaliando o quadro da paciente, né? Claro. E o tempo, ele existe uma data limite para terminar, mas a gente não coloca no início. Vai trabalhar, quais são, assim, os principais efeitos que o remédio vai fazer? Tipo, vai trazer um quadro mais de tranquilidade, um pouco mais de aceitação do momento? Como seria isso? Pensando na questão farmacológica, né? A teoria seria de que transtornos de ansiedade e depressão são causados por uma diminuição da serotonina ou uma não ação, por exemplo, dessa serotonina nos seus receptores, né? Então, essa serotonina, o neurotransmissor, ela não tá agindo bem. Para leigo é isso, ela não tá agindo bem. E eu preciso ou dar serotonina, né? Fazer com que tenha mais serotonina, ou o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que haja uma sensibilização desses receptores para eles funcionarem. E esses inibidores seletivos da recaptação da serotonina, o que é que eles fazem? Eles pegam essa serotonina que está na fenda sináptica. Então, eu tenho 2 neurônios. Aqui eu tenho uma região entre esses neurônios que eu chamo de fenda sináptica, que é onde acontece o impulso nervoso. Um neurônio, ele vai liberar essa serotonina para o outro. Sim. E o receptor vai estar aqui. E aí, se esse receptor não está funcionando bem, esse não vai receber tão bem essa informação de bem-estar, de tranquilidade e tudo mais. Quando eu faço um inibidor seletivo da recaptação, eu faço com que essa serotonina fique mais tempo na fenda, porque existe uma proteína que vai pegar essa serotonina que está aqui e colocar de volta no neurônio que enviou. Então, esse não recebeu.
aí ela pega e volta de volta. Eu inibindo essa recaptação, né? Essa colocação da serotonina de volta dentro do neurônio, eu faço com que ela fique mais tempo aqui e sensibilize os meus receptores do neurônio pós-sináptico, que a gente chama. E esse neurônio pós-sináptico vai mandar informação. Então, é basicamente isso que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina fazem, que são a principal classe hoje que a gente utiliza mesmo para o tratamento. Mas existem outras classes que têm inibição da recaptação da serotonina e tem a inibição da recaptação da noradrenalina. Então, quando eu tenho uma depressão de baixo funcionamento, que a aí pessoa depende de cada caso, depende né? de cada caso. Aí a noradrenalina ela age mais, trazendo mais foco, mais concentração, mais disposição. Tem também inibidores da dopamina, que trazem como a bupropiona, a BUP, né? Ela pode ser utilizada também para tratamentos mais, assim, mais específicos, né? Muitas vezes já uma segunda linha, mas a primeira linha Existem casos que não tem a necessidade yes. de tomar medicamento, que é só mesmo a questão de estar fazendo atividade física, fazendo terapia, ela consegue ali ter uma rotina, vamos dizer assim, mais equilibrada, já consegue ajudar essa mulher sem precisar tomar o medicamento? Quando a gente tem quadros leves, né, Sim. de depressão leve, ou ansiedade leve, transtorno Aí você não de ansiedade precisa leve, passar a gente esse diagnóstico pode não passar. É uma escolha também, porque às vezes tem paciente que, mesmo tendo sintomas leves, aquilo ali tá impactando bastante a vida dela, ela não quer esperar, ela não quer... Ou eu não quero que aquela paciente piore, sabe? E aí a gente pode passar. Existe, é liberado, digamos assim, né? Pelo CANAT, que é como se fosse um manual que a gente utiliza para tratar esses transtornos de humor, né? E ele traz que você pode sim utilizar, principalmente em quadros depressivos, mas você pode optar por esperar um pouco de tempo em casos leves, indicando terapia. Aí pode ser terapia cognitivo-comportamental, que hoje em dia é o que a gente tá mais em evidência, né? Sim. Mas assim, terapia e mudança do estilo de vida. Atividade física, 150 minutos por semana, atividade moderada, sempre indico meditação musculação. também é bom entrar aí. Como é? E aí vem as outras práticas integrativas. Yoga, pilates, fazer acupuntura, algum tipo, yoga, acupuntura. reiki. Florais também ajuda muito, né? Florais, os óleos essenciais. Mas você isso acha ele que não contribui? traz, entendeu? Não vai tratar, mas ele vai contribuir para essa sensação de... As de grandes bem-estar? evidências em si, elas não trazem essa indicação em si como a primeira linha. Então, traz como terapias integrativas, terapias que são adicionais. Sim. Mas, com certeza, né? Se a pessoa tá em contato consigo mesma, de buscar autoconhecimento, tá conectada com a sua espiritualidade de alguma forma. Por exemplo, eu sou cristã. Então, se eu tô frequentando a igreja, se eu tô conectada com o meu devocional, isso vai me trazer muito mais serenidade. Com certeza. Né? Na minha visão do que eu acredito, do que, por exemplo, se eu não estivesse fazendo isso. Até mostra que eu tô fazendo algo que eu gosto. Então, eu tô no caminho. E quando a gente fala de depressão, é um caminho para se curar. Não é de um dia para a noite, não é? É um caminho difícil, mas ele tem um fim, uma hora, né? Você vai passar por vários tempestades e pedras, né? E a vida é isso. Isso, mas existe. Agora, uma coisa que você trouxe bem importante, que eu também falo muito sobre isso, que existem vários caminhos, várias formas de buscar essa cura, esse tratamento, mas não podemos esquecer de o olhar para dentro, para o autocuidado, né, o autoconhecimento, mas também o lado espiritual, né? Com certeza. Como é importante a gente ter essa base. Porque, seja qual for, né, que a pessoa acredite, porque isso fortalece mais a gente, né? Com certeza. Faz com que a mulher realmente se sinta um pouco mais pertencente, acreditar em algo. A fé, ela move propósito, isso, né? Ela propósito. também move dentro da gente todos esses hormônios naturais que vai fazer com que a gente reaja um pouco mais. Então, a fé, ela é fundamental. A busca, né, de um lado espiritual, onde a pessoa possa ali buscar essa fase de tempestade, né, acalmar essa fase. É bem importante ela se fortalecer com essa base. E uma das frases que eu utilizo muito, eu utilizo algumas frases recorrentes com as minhas pacientes. Uma delas é um dia de cada vez. Exatamente. A pessoa quer viver, pronto, eu tô com remédio aqui, daqui a uma semana eu tô boa? Não. Porque às vezes o remédio demora de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Então, quando eu introduzo, às vezes, o antidepressivo, ele não funciona no mesmo dia. Ele não é um ansiolítico que funciona na hora, né? Então, assim, eu preciso de tempo. E tempo é você viver, matar um leão por dia, viver um dia de cada vez. É você fazer o seu melhor, o que você pode fazer de melhor naquele dia. E a gente tá lidando ali com diversas circunstâncias. Às vezes, no pós-parto, é uma mãe que tá com bebê. Exatamente. É uma mãe que tá com Aí já recém-nascido.
né? Que tem uma dificuldade maior, muitas vezes, do que uma mulher de 21 anos que já terminou ali a faculdade, tá trabalhando. Não é que eu tô dizendo que uma tá sofrendo menos que a outra, uma tá sofrendo mais que a outra. Mas tem questões na vida a mais em uma. Então, eu tenho que ficar com um olhar mais atento mesmo. Porque quanto mais risco eu coloco, digamos assim, para sobrecarga mental nessa mulher, é pior. E eu tô falando só de pós-parto em si, mas pode ser uma mulher na menopausa que tem... A mãe tá doente, ela precisa cuidar. Poxa, quantos... Ah, nossa. Com certeza. Hoje é o nosso quadro, muito, né? Vamos dizer assim, a maioria das pessoas tem uma vida muito corrida, como a gente falou. Fora essas questões, né? E o envelhecimento em si. Muitas pessoas cuidam de mães, de filho, ou então é mãe sozinha, né? Mães Nem toda atípicas, situação é fácil. é muito importante falar, mães atípicas, né? Mães de pacientes que têm alguma neurodivergência, um transtorno do espectro autista. Né, mulheres, as mães precisam procurar tratamento, precisam procurar. Isso não é só a criança, né? Foi bem importante você trazer isso. Não só a criança precisa de tratamento, mas as mães também precisam, né? Porque não é fácil, né? Não, é uma carga que você vai levar ali a mais. É isso que eu tô falando. Toda sobrecarga. E quando você, às vezes, não tem com quem dividir, eu acho que é mais difícil. Então, mães que, infelizmente, são a principal figura hoje para a sua família, então não tem essa presença do pai, elas também acabam tendo mais dificuldade. E a sobrecarga é muito grande. E aí, essa questão de ser muito forte também é complicado. Claro. Porque tem uma hora que essa mãe não vai aguentar. Então, assim, realmente, a gente não é forte o tempo inteiro, né? As mulheres têm que entender isso, principalmente quem está passando por uma situação difícil, né? Então, tem uma hora que a gente tem que aceitar que a gente não é forte o tempo inteiro, que tem que buscar essa ajuda, né? Que tem que começar a ter esse olhar com mais carinho, mais cuidado, porque senão a corda, ela vai esticar tanto que ela pode quebrar. Perfeito. Aí vem doenças muito piores, vem a questão, né? Doenças, corpo, começa a vir várias situações, porque tá tudo ligado, corpo, mente, espírito, alma, tudo a gente precisa nutrir. E os sintomas ansiosos ou depressivos, eles podem se mostrar também como sintomas físicos, dores musculares. Sim, completamente, completamente então, dores musculares, dores de articulação, fibromialgia. E às vezes eu tenho que tratar para as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é bem importante falar que o que vem da mente vai atrapalhar, digamos assim, ou vai impactar o corpo físico, e o físico também vai impactar a mente e vice-versa, né? Porque se eu acabo descobrindo um câncer, uma doença que eu preciso tratar, qualquer outra coisa que é físico, isso também vai mexer com a minha cabeça. Então, é muita coisa. Se a gente fosse interligado, tá tudo interligado, né? A mente tá totalmente interligada. Com certeza. Nós seres humanos e tem que entender que é assim que funciona. E você fala uma coisa que pode parecer até que isso é muito... A gente escuta sempre. Que você não é forte o tempo todo. Eu tive uma paciente que ela disse que eu fui a primeira pessoa que olhou pra ela e falou assim, você não é forte o tempo todo. Tipo assim, tudo bem você não tá tão bem agora, né? Respira. Exatamente. Ela, poxa, uma vez que parece uma besteira. Não é fácil. Eu tô falando porque eu também tenho essa personalidade de pessoa forte, de trazer o mundo nas fazer costas, acontecer. De trazer tudo, ser mãe, né? Já tem uma longa história, mas... Tem horas que realmente a gente não consegue ser forte o tempo inteiro, né? E tá tudo bem, gente, quando a gente não consegue. Porque é sobre isso, né? É sobre a gente entender o nosso processo, saber que aquela hora é a hora, talvez, não de ser forte, mas de respirar, de mindfulness. Exatamente, de buscar você estar mais atenta a você no agora, cuidar de relaxar, porque a pausa também é importante. Né? A pausa ela vai ajudar em todos os casos emocionais, psicológicos. Então é importante essa pausa, porque quando a gente pausa, é igual uma água, né? Quando ela está ali turva, muito mexida, você não vê, você não consegue realmente ver o que está ali naquela água. Quando ela para e que a poeira baixa, é que você consegue ter mais clareza. Nossa mente é igual, nossas emoções também. Amei. Né? Vou usar, viu? Já vou avisando que eu vou usar com meus pacientes mesmo, porque é exatamente isso. E a própria, que a gente falou muito aqui de gestação, a própria gestação é um momento para pausa. Exatamente. Então, assim, às vezes a mulher forte é que faz tudo, às vezes ela precisa parar um pouco. É como se... Eu acredito muito nisso. Às vezes tá na missão ali dela, naquele momento, relaxar, se acalmar. Se até nutrir.
para se tornar uma pessoa que é Exatamente. mais calma, né, mais serena. Às vezes está num processo de autoconhecimento, de maturidade emocional, das emoções. E isso aconteceu comigo. Eu não tô falando algo de outro mundo, não. Eu senti isso. Eu basicamente senti isso, porque a depressão que eu tive no início da gestação. E você vê, né? Mesmo sendo isso. médica, estudando, né? Sendo psiquiatra, você tem essa. Você também é ser humano. Com certeza. Então não é porque você está estudando que você não vai passar por isso. O quê? Normal. Quem me eu dera. já tive crise de identidade, né, exatamente num relacionamento. Então, assim, as pessoas olham, nossa, você nunca passou por isso. Eu passei por isso mesmo tendo todo o conhecimento. Então, assim, acontece, né? Agora, assim, uma questão do Nutri, que é muito importante, que eu quero trazer para você, mulher que está em casa ouvindo esse podcast, tem horas que a gente tem que parar realmente para se nutrir, mas é nutrir de vários aspectos. Não só a nutrição, né, aquele alimento que a gente põe para dentro, mas nutrir a nossa mente com a boa leitura, ouvir boas músicas, dar aquele momento de conexão com você mesmo, porque tem horas que não é mais o outro. A gente não dá para atender tudo. Então tem horas que você tem que se nutrir. Até o seu bebê, para ele ter uma boa mãe, tem que ter uma mãe nutrida. Como é que você nutre? Dando pausa. Sabe, olhando para dentro, se respirando, sabe, conexão com o que você acredita que é divino, que é mágico, que vai colocar você lá em cima, buscando recursos. Orienta, né, o banho prêmio. Pausa, banho, sabe, aquele banho perfumado que vai botar você também, né, vai te dar uma sensação boa. Lavar o cabelo. Se deitar, ter aquele quarto bem arrumado para você, se arrumar bem, isso tudo é se nutrir. Sabe, a mulher, a gente precisa aprender a fazer isso, porque a mulher tem uma mania de fazer muito para o outro, para o filho, para o marido, né? Quando a mulher ainda tem mãe dentro de casa, a família, é muito doadora. Né? Então, somos doadores, isso é maravilhoso, mas a gente tem que doar pra gente também, né? Perfeito. Eu, na primeira semana pós-parto, eu falei, eu não vou mais cair nisso, não. Eu peguei minha arrumei toda, fui no shopping. A segunda semana, na verdade. Você eu falei, precisava foi disso, 30 minutos. Eu fui correndo pra comprar, acho que era não era fralda, não, porque ele ganhou bastante. Acho que era um lenço umedecido. Eu falei, mas eu vou tomar um sorvete aqui no shopping, porque eu sou do sorvete. Então, eu vou gastar minha caloria tomando sorvete aqui no shopping, porque eu preciso me cuidar. E a gente tá falando aqui, não é, a pessoa pode dizer, ai, mas não é fácil assim. Ah, porque tem isso. Gente, eu também não tive um babá, até então não tenho um babá também. Fui eu e minha mãe no início, dando conta de tudo. Seu bebê tá quantos anos? 4 meses. 4 meses, mas eu não desisti de mim. Recente. Por quê? Porque isso, eu passei antes. Maravilhosa, você não desistiu de você. Não desisti de mim. Muito porque bem. eu passei por isso há pouco tempo. E eu comecei foi muito interessante, porque eu comecei a trabalhar, né? E eu estava ainda no processo do início de cura mesmo, de tratamento, né? Da depressão, tava grávida. E começou a chegar mulher assim pra mim. Mulher assim pra mim. Mas o universo é incrível. Eu sei o que é isso. Aí eu falei assim, e eu comecei a dizer, gente, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com mulheres, porque é como se a minha ferida, né, no caso que se tornou a minha cura, fosse o que fosse, também fosse o que fosse. Vai ser o que vai curar o outro, né? Então vai ser o que vai ajudar o outro. Eu vou ter um olhar que talvez a maioria das pessoas não... Né? Vira propósito. Isso e quando mesmo. você tem propósito, você tem menos risco de ter depressão. Exatamente. Menos Olha, risco. adorei essa frase mesmo. Gente, é incrível, porque quando você tem propósito, porque o propósito não é só o seu sonho, né? O que você tem vontade de fazer, o que você sabe fazer e o melhor, o que você sabe entregar. Porque é além de você. Vai né? além. É quando você quer não só pra curtir você. aquilo, você também quer fazer Entregar. pelo outro. Né? Você quer transformar, você quer dar uma palavra, você quer inspirar. Aí é maravilhoso. Aí a gente já começa a mudar essa curva, Vira a chave. né? Vira a chave completamente. Vira a chave. E quer dizer que eu nunca mais vou ter nada? Eu não sei. Eu não sei. Né? Com certeza. Nossa, muito bacana esse bate-papo com você, Foi Adélia. ótimo. Foi maravilhoso, né? Realmente, assim... É bom a gente falar muito desse mundo do feminino, né? Porque as mulheres, a gente está num momento, assim, que precisa de outras mulheres inspirando, né? A gente precisa se espelhar em mais mulheres que tenham um comportamento interessante, né? Que traga valores pra gente, né? Para poder realmente fazer com que as mulheres sejam a nossa essência, a essência do feminino, a essência que a gente tem, né? De ter uma voz que realmente acolhe, mas que também sabe, que cuida de si, né? Que é sábia,
que é criativa, né? Então a gente tem tantas coisas dentro da gente que são incríveis e a gente precisa passar um para o outro. E você hoje trouxe perfeito. seu conhecimento, né? Acredito que seus atendimentos, você tenha muita empatia, porque pela forma que você fala é bem interessante. Eu gosto mesmo. Eu chego abraçando os meus pacientes, eu sou assim. É a minha forma também de ser. Eu sou acolhedora. Isso, porque acolhedora é uma palavra eu incrível. gosto de acolher porque eu gosto de ser acolhida também. E eu acredito numa medicina fora do tradicional, digamos assim, não porque é fora dos tratamentos Mais tradicionais, humanista, calma, não é né? isso. Mas algo que acolhe mesmo, que traz Sim. o paciente para perto, porque nós todos somos pessoas, como você falou, que vivem circunstâncias, a gente não sabe o que o outro está passando, às vezes está num dia triste, então aconteceu alguma coisa, perdeu o cachorro, a avó morreu, e tudo isso influencia, Claro. né, como a gente está se vendo ali naquele momento. E eu trago isso, sim, nos meus atendimentos, esse acolhimento, mas também muita medicina baseada em evidência, muita Isso, que é integração importante. também com as outras áreas. Eu não gosto de olhar somente para a questão física ou mental. Eu trago os dois juntos, questão hormonal também, porque eu quero que aquela paciente fique comigo pro resto da vida. Porque a gente realmente quer tratar ela para tudo. Eu não Isso. quero passar um remédio que ela vai embora. Não tem um interesse que ela simplesmente não se cure, não se trate de feridas, por exemplo. Eu quero saber como é que tá a evolução da psicoterapia, tá evoluindo, e aí você vai vendo, você vai ficando muito... Eu fico feliz, eu acho que cada um que você trabalha com isso também, você sabe, quando você Não, vê... dá um motiva, né? Motiva, é o que me faz Exatamente, acordar pra viver Você saber que você tá tocando também. outras vidas, gente, isso é incrível. É fundamental. E foi pra É. isso que eu cursei medicina, foi pra isso que eu cursei Ótimo. psiquiatria, pra transformar vidas mesmo, através desse olhar mais empático. Então, eu agradeço que você tenha observado isso, porque é isso mesmo que eu quero agradecer trazer. a sua participação, assim, esse bate-papo super gostoso. Eu quero que você diga, assim, pra quem tá ouvindo a gente agora, o que é ter uma vida em equilíbrio. O que é ter uma vida em Para as equilíbrio? pessoas que estão em casa, né? O que é ter uma vida em equilíbrio? Pra Gostei dessa quem pergunta. tá te ouvindo. Eu acredito que ter uma vida em equilíbrio é você aceitar que nem sempre você vai ter equilíbrio. Talvez, assim, aceitar que você precisa de ajuda em alguns momentos. Exatamente. Nossa, muito boa. Vai ser agora, né? Porque parabéns, foi um impacto. É isso mesmo. Mas é isso, então eu acho que a gente conseguiu falar dos principais temas assim relacionados aos hormônios, né, na saúde da mulher. Isso. E seu contato, por favor, né? Quem Ah, te claro. achar, como é que as pessoas te acham, Certo. seu Instagram. O meu Instagram é doutora, né, DRA Adélia Gomes. Vocês também podem me encontrar no Google, né, colocando lá doutora Adélia Gomes Salvador. Eu tô atendendo através da Clínica Gênese. A gente tá com uma parceria muito interessante, né, que é com a Larissa Galvão, que é psicóloga também. A gente tá... Muito boa, eu conheço. Breve vai estar aqui com a gente. A gente tá trazendo um olhar, esse olhar empático, esse olhar integral na Clínica Gênese, como sócias. Então, a gente vai ter muita coisa nova, né, muita coisa nova por aí. Até em primeira mão a informação aqui para vocês mesmo, que a gente vai começar a construir, né, esse trabalho, olhando corpo, mente, hormônio, vida, tudo dessas mulheres, desses homens, desses adolescentes, integrado. É um olhar integrado mesmo. Maravilha. Parabéns, doutora, e obrigada mais uma vez, Obrigada tá? a você, foi uma honra, foi É isso, ótimo. chegamos ao final desse programa, gente. Tem uma hora que tem que acabar, né? Quero agradecer você que está em casa, espero que tenha gostado desse bate-papo, porque realmente, assim, foi muito bom. E se você gostou, dá seu like, né? Compartilha também para mais mulheres. A gente precisa aí tá chegando em muitas casas, tá trazendo essa estima, esse autocuidado, essa informação para as mulheres que precisam ouvir. E, claro, aproveita, se inscreva e veja os outros episódios também. Eu fico por aqui, Andréa Cunha, um grande beijo e aguardo você no próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.